Sim, alô, alô, tô chegando, Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo, mão estendida, coração escancarado, e eu vou cantando assim, ó, os que aí estão atravancando o meu caminho, ora estes passarão, e eu, passarinho. Canta, meu passarinho, afinal de contas, quem canta, os mares espanta. É ou não é, meu passarinho? Que maravilha! Honra estar com vocês mais uma vez para mais uma linda história. Antes de tudo e mais nada, se inscreva no canal, para mim é fundamental. Dê o seu joinha, é muito importante. E aquele pedido todo especial. Eu quero chegar a uma família de 100 pessoas entre os membros do canal. Já estamos chegando a 70. Então, por favor, se torne membro do canal também. Vai ser uma honra muito grande ter você aqui. Antes de eu começar a história de hoje, eu achei uma matéria muito interessante e eu queria comentar com vocês sobre festa do divórcio. Achei essa matéria das mais palpitantes e interessantes. Eu vou comentar com o meu público ouvinte. Gente, a Mari Marques, de 37 anos, de Rio Negrinho, Santa Catarina, ela pediu o divórcio após descobrir uma traição do marido. Como foi que ela descobriu essa traição? O ex-marido fez uma transferência via Pix para outra mulher, usando a conta conjunta do casal. Quer dizer, o marido, ou ele queria ser descoberto, ou ele não foi tão inteligente assim. Como a separação não foi fácil, aí ela está falando, tá? Separação foi difícil. Como a separação não foi fácil, o processo se arrastou na justiça por 7 meses. 7 meses. Ela achou que demorou muito tempo. A empresária fez uma promessa. Ela prometeu comemorar quando chegasse o fim desse processo. Diz ela, abrindo aspas, meu divórcio foi bem complicado. Era um relacionamento de 20 anos. Me casei quando eu tinha 17. Ela está com 37 agora. 10 dias após o meu pedido de separação, ele já estava morando com a outra mulher. Mas me atormentou muito nesse período. Entrei com um processo litigioso, diz a Mari, e prometi que quando tudo acabasse eu faria uma festa, a festa do divórcio. Quem acompanhou de perto sabia que a Mari precisava extravasar após a conclusão do processo. Por isso, sua sobrinha, a Bruna Marques, de 32, quer dizer, não muito mais jovem do que a tia tem 37, a sobrinha tem 32, resolveu ela organizar então a festa para a tia, a festa do divórcio, com a ajuda de outras amigas. Olha só que coisa, hein? Olha só que coisa. Todo mundo compareceu. Ela estava bem triste com tudo o que aconteceu. O plano inicial era fazer uma festa das cores, onde cada pessoa usa uma roupa com um tom. Mas uma amiga nossa teve a ideia de fazer a festa do divórcio para alegrarmos. Quem conta isso é uma amiga chamada Bruna. A organização foi secreta. Tudo foi feito de forma surpresa. Mari não desconfiou de nada e as amigas não pouparam esforços para tornar aquele momento marcante do cerimonial até a decoração. Fizemos uma nova cerimônia para ela. Desta vez, ela se casaria com o seu amor próprio. Aí é que está a Miss Lene, que trabalha aqui comigo, regalou os olhos desse tamanho. Porque agora tem isso. As pessoas estão se separando e casando-se com o seu amor próprio. O que você acha disso, hein? Você que está me ouvindo. Criamos um cenário de igreja, fizemos placas e cartazes, estouramos papéis e terminamos a cerimônia com ela, enfim, solteira, livre, casando-se com o seu amor próprio, disse ainda a Bruna. A Mari ficou surpresa, mas adorou a iniciativa das amigas. E diz por fim, eu não sabia,
vale a pena sim fazer uma festa. Só quem passou por um divórcio sabe o quanto é dolorido. Tenho a sensação de que os homens viram a página muito rapidamente, enquanto nós, mulheres, sofremos muito. Será que isso é verdade? A mulher sofre mais mesmo depois da separação? Há controvérsias, mas eu quero que você, por favor, mande a sua opinião, tá certo? Bem, gente, tudo pronto para a história que já vai começar. A história de hoje, essa história da meia-noite que eu vou contar, é uma história que já esteve num canal nosso antigo. Não neste canal, mas num outro canal que me foi surrupiado. Então é uma história que eu resgatei de lá, mas atendendo o pedido desta mãe, porque essa mãe me pediu através de um e-mail: por favor, Paulinho, eu queria que você repetisse a história, porque da primeira vez eu até consegui gravar, mas eu perdi a gravação. Então eu gostaria que você repetisse, porque eu quero gravá-la e guardá-la com muito carinho. Você pode fazer isso por mim? Lógico que eu posso. Até porque é uma história que merece ser contada outra vez. Então, prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história envolve o Japão, é linda e envolve o Japão. Eu tenho certeza então que dela você vai gostar. E acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o Valmei, ele era o meu filho mais velho. Quando eu engravidei dele, eu tinha 19 anos e eu era solteira. O pai dele jamais assumiu a paternidade e sozinha eu tive que lutar para dar a luz a ele. Não foi fácil. Passei por imensas dificuldades e até grandes humilhações. Muitas humilhações, inclusive. Mas Valmei nasceu e nasceu com dignidade. Pelo menos tínhamos um lugar para ficar. É que eu tinha arrumado aquele trabalho na pensão de um casal português muito bom, Dona Joaquina e o seu Antônio. Eles gostaram de mim, do meu desempenho na cozinha da pensão. Me deram um abrigo e condição para eu ter o meu filho. Valmei, ele tinha uma semana de nascido e eu já tinha voltado a trabalhar. Fazia de tudo por ele. Quando o Valmei fez 6 aninhos, eu conheci o Gerson. Ele era um homem sério, trabalhador e se hospedava na pensão Alentejana. Esse era o nome da pensão onde eu trabalhava. Pensão Alentejana. Nós nos gostamos de cara um do outro. E logo começamos a namorar. Mas eu sempre soube respeitar o lugar onde eu trabalhava. Me encontrava com o Gerson, mas sempre fora da pensão. No dia do meu aniversário de 27 anos, Gerson me propôs casamento. Eu me lembro que eu até chorei de emoção. Afinal, aquilo para mim representava uma vitória. Nos casamos e fomos morar numa bela casinha. Só que a essas alturas, o Valmei, o meu filho, já era muito apegado ao casal de portugueses, meus patrões. E atendendo a um pedido de Dona Joaquina com seu Antônio, eu permiti que ele continuasse morando na pensão com eles. Até porque o casal português não tinha filhos e considerava o Valmei como um filho. Quero deixar claro que não havia distância entre mim e meu filho, porque ainda por um bom tempo eu continuei trabalhando lá na pensão. Já não trabalhava mais por necessidade, mas para atender
a necessidade daquela gente que tão bem soube me acolher. Foi assim que eu acabei engravidando da minha primeira filha, a Maria José, e foi por esta época que eu fui cuidar apenas da minha casa. Não demorou muito tempo e engravidei novamente. Dessa vez nasceu Marilene. E quando a Marilene fez 1 aninho, eu engravidei de novo. E desta vez eu dei à luz a Marília. Acabei tendo 3 meninas com o Gerson. E confesso que todo o meu tempo era dedicado às minhas filhas. Enquanto que o Valmeio, meu filho, estava mais do que nunca integrado com o casal de portugueses. Tanto que Dona Jaquine e seu Antônio venderam a pensão alentejana e resolveram voltar para Portugal. Eles tinham loucura por uma cidade portuguesa chamada Évora. Évora, a cidade deles lá em Portugal, que eles chamavam de capital alentejana. Foi nesse momento que o casal foi me fazer aquele pedido para levar o Valmei com eles, o meu filho com eles. Meu filho, à época, tinha 16 anos e só me deram bons motivos para isso. Lá em Portugal, ele estudaria, teria muito mais oportunidade do que aqui, além do que eu o veria sempre, eu veria pelo menos uma vez a cada ano. Valmei, ele queria muito ir. Gerson, meu marido, me aconselhou. É melhor para o menino, é melhor para ele. Ele é muito apegado ao casal, deixa ele ir. E eu acabei concordando. E meu filho, o Valmei, ele vai para Évora, Portugal, com Dona Joaquina e seu Antônio, casal de portugueses. Aqui, com meu marido e 3 filhas, eu fui seguindo a minha vida. Meus contatos com meu filho eram por cartas. Aquela coisa de nos vermos a cada ano, na verdade, acabou não acontecendo. Porque ele foi gostando de lá e por lá ele foi ficando. E depois aconteceu uma coisa muito triste. Morreu o seu Antônio. E ele não podia deixar a Dona Joaquina sozinha em Évora, Portugal. E assim, 3 anos mais se passaram. Até que naquele Natal, eu fui surpreendida com a chegada do Valmei em casa. Ele contava 19 anos. E foi uma grande felicidade vê-lo chegando de surpresa em casa. Suas irmãs, todas ainda pequenas, ficaram também bastante felizes. À época, a Maria José tinha 10 anos, a Marilene tinha 8 e a Marília quase 7. Gerson também ficou muito feliz no início, mas não por muito tempo. O Gerson, meu marido, ficou contente no começo, mas não por muito tempo. Como eu disse, o Gerson, ele era um homem muito sério, sabe? O Gerson, ele chegava a ser rígido, até austero na maneira de educar os filhos. E como eu disse, austero, sério, rígido, ele começou a observar aquelas cenas. O Valmeio, meu filho, então com 19 anos, ele tomava banho e ele não via problemas em andar nu dentro de casa, inclusive na minha frente e na frente das irmãs. Ele com 19 anos saía, sabe quando a pessoa sai do banheiro assim e só com toalha, ou às vezes está até sem a toalha e corre para se trocar? O Gerson, ao ver aquele tipo de cena, não gostou daquilo. E um dia ele chamou a atenção do Valmei sobre aquilo. E na hora acabou acontecendo uma discussão onde o meu filho Valmei chamou o Gerson de ignorante. E a discussão ficou mais grave e séria. E quase, faltou pouco, quase chegaram a vias de fato. Foi um momento difícil para mim. No dia seguinte, meu filho, ofendido como estava, arrumou suas malas e foi embora. Me disse que ele estava voltando para Portugal e que só me veria num lugar
onde o ignorante não estivesse. Quer dizer, que era o Gerson, né? O ignorante era o Gerson. Só me veria num lugar onde o ignorante não estivesse. Naquele momento, eu até achei melhor que ele fosse mesmo embora. Eu tinha certeza de que depois tudo iria se acalmar e voltar às boas. Eu e as meninas choramos muito em sua despedida. E se soubéssemos tudo o que iria acontecer, talvez nós tivéssemos chorado muito mais ainda. Teríamos talvez sofrido e chorado muito mais ainda. Eu explico já o porquê. Assim, nós retomamos nossas vidas. De fato, o Valmei foi para Évora. Foi lá viver com a dona Joaquina. Seu Antônio tinha falecido. Então ele voltou para viver com a dona Joaquina, a quem ele respeitava e amava como mãe. Ainda me escrevia de lá, mas agora escrevia menos carta do que antes. Até que chegou aquela carta que eu vou chamar aqui de a última carta. Até que ele escreveu aquela que eu vou chamar aqui de a última carta. E aquela última carta trazia uma péssima notícia. Valmei contava na carta que a dona Joaquina havia falecido. E Valmei, que se mostrava muito triste em cada linha que escreveu naquela carta, ele terminava a carta dizendo que sairia mundo afora em busca de um conforto, em busca de um consolo. Ele estava, à época desse acontecimento, ele tinha completado já 23 anos. Ele já tinha 23 anos de idade. Eu imediatamente mandei uma carta-resposta para ele, pedindo, quase que implorando, que ele não saísse por aí não, que ele voltasse para o Brasil, que ele retornasse para cá, que ele voltasse para minha casa, para nossa casa. Eu quase que implorei e até expliquei que aquele acontecimento do passado já tinha sido superado pelo Gerson, que estava tudo bem agora, que ele voltasse. Mas essa carta que eu escrevi, ela retornou sem resposta. E a verdade foi que desse momento para frente, eu nunca mais tive quaisquer notícias, quaisquer informações a respeito do Valmei. E, em verdade, não pôde haver momento mais triste na minha vida, e na vida de uma mãe não pode haver um momento mais infeliz do que esse. A mãe ter um filho e não saber por onde esse filho anda. É muito triste. Com quem anda? Com quem está? Por onde anda? Com quem estará? Desse momento para frente, eu jamais me senti feliz. Jamais. Quer dizer, eu tinha momentos de felicidade, óbvio que eu tinha. Afinal de contas, com 3 filhas, meu marido, eu tinha momentos de felicidade, mas nunca me sentia assim, totalmente feliz. Mesmo nos grandes acontecimentos, sempre a falta do Valmei gritava mais forte. Foi assim no casamento da Maria José, a minha filha mais velha. Depois do nascimento do meu primeiro neto, Henrique. A mesma coisa quando a Marilene se casou. E depois a Marília. Em cada festa de casamento, em cada comemoração do nascimento de um neto, de uma neta, faltava o meu filho, faltava o Valmei. Lógico que isso acabou trazendo até uma certa rusga no relacionamento meu com o Gerson. Sempre que eu ficava muito triste e até revoltada,
com o desaparecimento do meu filho, eu acusava o Gerson pelo sumiço do Valmei. Que ele tinha sido mesmo ignorante naquela briga. Sei lá, a gente perde a cabeça. Eu tinha um único objetivo na vida. Passei a ter esse objetivo na minha vida, que era a busca desse meu filho. Então era assim, sabe, Paulinho Boa Pessoa? Em cada viagem que eu fazia, eu o procurava. Em cada reportagem que eu via na TV, eu ficava observando aquelas reportagens que aconteciam especialmente em Portugal, ou qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos. Eu ficava observando, será que eu vou ver no meio dessa gente? Será que eu posso ver o Valmei? Será que eu posso ver o Valmei? Eu procurava em tudo. Afinal, por onde andava o Valmei? Como é que um filho pode sumir assim? Muitos anos sumido e eu sem notícias dele. Anos que eu contei, dia por dia, na esperança de encontrá-lo e nada. Até que 17 anos mais se passaram. Ou seja, o Valmei agora já tinha 40 anos, né? 17 anos mais se passaram desde a última vez que o vi. Foi nesse momento que um fato muito triste iria acontecer e mudaria novamente a minha vida. Gerson, o meu marido, vítima de infarto, ele veio a falecer aos 67 anos de idade. Foi um grande golpe para mim. Passei a me sentir muito sozinha depois disso. Afinal, as minhas 3 filhas estavam agora casadas, cada uma tinha a sua própria vida, marido, filhos e respectivas preocupações. Sim, elas não queriam que eu ficasse morando sozinha. Tanto que elas me convidaram para eu ir morar com elas. Mas eu preferi, sabe? Eu preferi ficar só. Eu estava chegando aos 60 anos. E de repente eu tinha uma ideia fixa na cabeça. Bem, agora eu preciso cumprir a minha missão. Sabe quando você, né? As 3 casadas, as 3 bem encaminhadas. Meu marido lamentavelmente faleceu, e faleceu cedo, aos 67 anos. Vítima de infarto. Então, eu chegando aos 60, eu com 60 anos, eu enfiei na cabeça. Eu tinha uma ideia fixa, eu tinha um objetivo fixo. Eu precisava cumprir a minha missão. Qual era? Saber do meu filho. Encontrar o Valmei. Saber dele. Afinal de contas, será que ele está vivo? Ou será que, sei lá, será que ele morreu? Como é que uma pessoa pode sumir assim? Eu não podia passar por essa vida sem essa resposta. Eu não podia passar por essa vida sem essa resposta. E qual é a mãe que pode? Qual é a mãe que está ouvindo a minha carta que pode? Cansada de procurar por ele, e depois de ter me esgotado, e esgotado, quem sabe, todos os meios de encontrá-lo, uma amiga me indicou uma casa espírita que ficava perto da casa dela. Ela disse ter ouvido falar que muitos casos de desaparecimento eram solucionados ali. Eu sou sincero, eu nunca acreditei muito nessas coisas. Tudo que mexe com o sobrenatural, eu nunca fui de me ligar nisso, mas eu decidi tentar. Pensei comigo, eu não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, é mais uma coisa que não deu certo. Tímida e temerosa, eu bati a porta de uma casa modesta. Uma casa simples. Uma senhora de cabelos
já brancos, aparentando certa idade, veio me atender. Ela sorriu assim sem abrir a boca, porém me tratou de modo cordial, foi hospitaleira e me convidou a entrar. Meus olhos desconfiados varriam o espaço à minha volta. Me sentei em frente para uma parede cheia de quadros com algumas fotografias antigas e deduzi que se tratava de fotos da família dela. Enquanto eu estava distraída, olhando as fotos, duas mãos pousaram em meus ombros. Eu dei até um salto assim instintivo, quase caindo da cadeira, e em seguida ouvi uma voz: Calma, calma, minha filha, sou eu. Não nos apresentamos ainda. Meu nome é Isaura. Oi, muito prazer, dona Isaura. Eu respondi assim, envergonhado pelo susto. Foi a minha vez de me apresentar. Eu sou Eunice, mas pode me chamar de Nice. Eu tô aqui por causa do meu filho. Ele sumiu. Eu não tenho notícia dele, já caminha para 18 anos. Eu não sei se ele vive ou, nessa hora, foi impossível evitar uma lágrima. Oh, desculpa, ou se ele tá morto. Oh, Nice, só um momento. Eu tô sentindo a presença de um espírito aqui, Nice. Nessa hora eu tremi na base. Se era um espírito, meu filho, então, estaria morto? Foi o que eu pensei. Mas eu buscava uma informação dele, queria saber dele. Dona Isaura se sentou à minha frente. Levou a mão esquerda à altura da testa, logo acima dos olhos. E com a mão direita, puxou folhas de papel em branco. Apanhou uma caneta e começou a escrever, mas começou a escrever assim muito rápido, muito rápido. Estava acontecendo ali na minha frente uma psicografia. Não, ela não escreveu muito. Mas a dona Isaura me disse que o que ela estava escrevendo era para mim. E era alguma mensagem do meu filho. Aquilo me deixava triste e quase alegre ao mesmo tempo. Triste porque se fosse uma psicografia dele, ele estava morto, desencarnado, como diz o espírita. E quase alegre porque de qualquer forma era uma resposta, mas meio incrédula, porém bem mais assim animada. Eu peguei as folhas, mas eu não consegui ler o que estava escrito. Examinei a grafia e a dona Isaura, vendo a minha dificuldade, pediu licença e começou ela a ler para mim. Mãe, que saudade. Me desculpe por ter a deixado sem notícia todo esse tempo. Tudo aconteceu tão de repente. Eu vim morar no Japão, mãe, para poder aperfeiçoar os meus estudos. Tudo estava caminhando bem. Até que um dia, ao cruzar uma rua muito movimentada, era noite. Havia muita neblina, além de um forte vento, uma ventania. Vinha um automóvel com os faróis apagados e aquele carro me atropelou. Eu tive morte instantânea. Fui enterrado com o nome de Márcio Akano, num cemitério de Sapporo, Japão. Mãe, não chore que eu tô bem. Se puder, visite o meu túmulo. Será muito importante. Nossa. Sinceramente, era uma escrita que eu não pude ler. Ela que entendia a letra, ela leu. E era muito vago, porque nada assim identificava meu filho. E depois o nome nada tinha a ver com ele. Não tem nada a ver o nome de Márcio com o meu filho. O sobrenome menos ainda.
cheia de dúvidas sobre a veracidade da carta e, ao mesmo tempo, cheia de esperança de que aquelas palavras pudessem ser dele, eu só me liguei nas últimas palavras da carta. Mãe, não chore, que eu estou bem. Mas se puder, visite meu túmulo. É muito importante. Ao final de tudo, Dona Isaura me entregou a carta psicografada. Afinal de contas, ela me pertencia. Eu saía da casa modesta dela com uma resposta. Mas como, gente, ter certeza de que aquela mensagem tinha vindo do meu filho desaparecido? Como que eu ia ter essa certeza? Afinal de contas, ali no contexto da carta, não havia nada de concreto que o identificasse. Ele, por exemplo, não falou nada que pudesse ser um assunto só nosso, particular. Uma palavra, ao menos, que eu tivesse comigo a certeza que se tratava do meu filho. Dizer que eu saí da casa da Dona Isaura totalmente satisfeita, eu não podia. A carta psicografada em minhas mãos não me dava nenhuma convicção de absolutamente nada. Mas, por outro lado, eu pensava, puxa vida, dizer que aquela senhora, a Dona Isaura, tão séria, simulou aquilo tudo, eu também não podia. Era uma questão até de inteligência. Se ela quisesse apenas me enganar, não precisaria inventar um nome. Bastava um texto vago, mas sem nome. E, na verdade, existiam 2 nomes na carta. 2 nomes. Que ele tinha sido sepultado com o nome de Márcio Akano, e o nome da cidade japonesa onde isso tinha acontecido, Sapporo. Sapporo, no Japão. Mas afinal, Nice, o nome do seu filho é Valmei. E ele não é Márcio. E outra coisa, ele nunca mencionou o Japão em nenhuma conversa entre vocês dois. Então, quer saber de uma coisa, Nice? Esqueça. Ainda que fosse séria e bem intencionada a Dona Isaura, aquela carta psicografada por ela nada tinha a ver com a sua pessoa. Tem nada a ver com você, Nice. Essa carta, se real, e parece, porque a Dona Isaura parece ser uma pessoa muito séria, se real e parece ser, não é para você. Foi exatamente assim que eu procurei pensar. E também essa era a opinião das pessoas com as quais eu cheguei a comentar sobre a carta. Minhas filhas, principalmente, elas pensavam assim também. Mas havia uma pessoa que não. Uma pessoa que não pensava assim. A minha amiga Patrícia. Foi ela quem me indicou a Dona Isaura. Ela considerava que se naquela carta, aquela carta que foi psicografada para mim, ela tinha sido endereçada à minha pessoa, o Espírito se manifestou no momento em que lá eu estava, então aquela carta tinha tudo a ver comigo. Segundo a Patrícia me dizia, a Dona Isaura era uma mulher muito usada pela luz e não traria trevas para mim. E dizia mais, se um espírito se manifestou, ele teve que ter tido permissão para isso. E o espírito, quando faz, é porque busca ajuda, precisa de ajuda, ou veio para ajudar que eu levasse a sério a carta que eu havia recebido. E ela, a Patrícia, passou a me incentivar. Foi a ideia que partiu da Patrícia, minha amiga. Nice, por que você não tira essa dúvida de vez? Por que você não vai ao Japão?
louca, Patrícia. Eu nunca pensei em ir pro Japão. Pois vá. Vai passear. Aproveita, vai se divertir. Você precisa disso. Faz assim, você vai pro Japão com esse espírito da viagem, da diversão, do passeio. Uma vez estando lá, investigue e você vai ter alguma resposta. Olha, de início eu confesso que eu achei um pouco absurda a ideia da Patrícia. Nunca antes na minha vida eu tinha pensado em ir pro Japão, embora sempre tivesse admiração pelo povo japonês e admirasse especialmente a educação, a cultura dos japoneses. Mas depois, eu comecei a pensar diferente. Verdade, eu acho que a Patrícia tem razão. Eu pouco tinha viajado na minha vida. Olha, até que conhecer o Japão seria muito interessante. E o principal, eu tiraria minha dúvida de vez sobre a carta psicografada. Minhas filhas todas casadas. Tinham cada uma sua vida definida. Eu, viúva. Eu recebia àquelas alturas uma boa pensão que vinha do falecido Gerson, do meu falecido marido. Quer saber de uma coisa? Eu acho que a Patrícia tem razão. Eu acho que eu vou ao Japão. Por que não? Foi por isso que naquele dia que a Patrícia me convidou para comer uma pizza em sua casa, quando ela tocou no assunto sobre a carta psicografada e a minha investigação sobre a mesma, falei para ela o que eu senti naquela hora. Patrícia, eu vou pro Japão. Vou. Eu tô muito afim de ir. Mas não sozinha. Você tope comigo, Patrícia? Tope comigo. Ela riu no começo. Me fez rir também com as brincadeiras, ela é muito engraçada. Mas no final de nossa conversa, voltamos ao assunto e ela me falou: quer saber, Nice? Quer saber, eu também nunca viajei na minha vida. E de repente vi nessa nossa conversa uma oportunidade. Eu topo. Se você for mesmo, eu vou com você ao Japão. Eu topo. Eu aceito. Nessa hora, eu confesso que levei até um susto, pois vi que ela respondeu de maneira séria, e era sério. Fomos atrás de toda a documentação, passagens, e em coisa de 4 semanas depois, eu e minha amiga embarcamos com destino à Terra do Sol Nascente. Nosso destino era Sapporo. Fomos a Tóquio e de Tóquio acabamos chegando lá através de um trem noturno. Que cidade linda, Sapporo! Que cidade linda, cidade de Sapporo, no Japão. Fomos no mês de julho, pegamos o verão de lá, ficamos encantadas, eu e Patrícia, com os parques Odori e Moeranuma. A maravilha do teleférico Moiva. Para quem não sabe, lá tem o Museu da Cerveja e um Festival da Cerveja no verão, bem nessa época do ano em que nós fomos. Mas o que mais me fascinou foi o zoológico de Maruyama, de tantos animais exóticos diferentes, e o mais lindo de todos foi o urso panda que eu vi por lá. Nossa, que lugar lindo! Sem contar que Sapporo é uma das cidades mais modernas do Japão. Mas tínhamos, além disso tudo, eu e Patrícia, um objetivo. Nós iríamos ao cemitério de lá. E será que de fato haveria uma sepultura de Márcio Arcano? E foi aí que eu e Patrícia vivemos as maiores surpresas de nossas vidas. Entendemos que Deus nos queria ali,
porque nós tínhamos que viver aquela experiência. Gente, presta atenção. O cemitério de Sapporo era a coisa mais linda que já vimos em nossas vidas. Se é que se pode falar assim de um cemitério, desse aqui eu posso. Falando assim, eu sei que tem muita gente que ficará admirada. Mas veja você tudo de olhos fechados, apenas ouvindo o que eu vou falar. O cemitério era a coisa mais linda que eu já vi, chamado cemitério Makomanai Takino. Nesse cemitério existe uma imagem do Buda com 13,5 metros de altura. Só que é uma coisa impressionante, porque quando você entra no cemitério, você só vê a cabeça do Buda, que fica assim, no alto de um monte. O cemitério, ele foi construído de uma maneira inclinada e circular. Então você, na verdade, você sai da parte baixa, caminhando para a parte alta do Buda. Você só vê a cabeça do Buda. Para vê-la completamente, você tem que passar por um túnel de 40 metros de comprimento. Aí você passa por aquele túnel, depois tem um espelho d'água, e aí você primeiro vê a imagem do Buda inteiro, de 13,5 metros, sem contar que ali naquele monte que eles chamam o Monte do Buda, dentro do cemitério, tem 150 mil pés de lavanda. 150 mil pés de lavanda que foram plantados ali, tudo para que se desfrute da paz do lugar. Aquele cheiro da lavanda, no verão aquela coloração linda, né? Ainda trazendo um pouco do verde da primavera. O lugar é indescritível, lindo, só de estar naquela terra santa. Eu e a Patrícia nos sentimos outras. Depois, a proteção era tamanha, sentíamos eu e ela uma proteção tão grande, que nós encontramos um senhor na administração do cemitério que arranhava um pouco do português. O senhor Hiroshi, ele havia passado uns meses no Brasil e aprendeu, não era grande coisa, mas aprendeu um pouco de português e conseguia nos entender. E pasmem, mas pasmem vocês todos que estão ouvindo a minha história. No cemitério havia o jazigo da família Akano. O jazigo da família Akano, lá é diferente. Eu preciso explicar um pouquinho para vocês. A tradição japonesa não enterra corpos. A tradição japonesa crema os corpos. Os corpos são velados, como acontece mais ou menos aqui no Brasil. E depois dos corpos serem velados, eles são cremados. Aí aquelas cinzas passam 40 dias na casa de um familiar. E só depois disso que a cinza é sepultada no jazigo da família. Havia no cemitério o jazigo da família Akano. Nesses jazigos se coloca a foto das pessoas que foram ali sepultadas, entre aspas, né? Porque na verdade sepultadas são as cinzas. Então você tem a foto e abaixo o nome. E esse senhor, o senhor Hiroshi, nos levou ao jazigo da família Akano. E aí foi o momento da gente chorar. Tanto eu quanto a Patrícia. Porque ali, no jazigo da família Akano, havia sepultado, estava lá a foto dele
Márcio Akano. Alguém deve estar perguntando, mas era o teu filho? Não. Não, nada tinha a ver com meu filho. Já não tinha a ver o nome. Agora, olhando a foto, absolutamente nada a ver com o meu filho. Meu Deus. Mas existia a sepultura. E o próprio Márcio, ele existia e de fato lá estava. Ele era um chamado Nisei. Seu pai japonês e sua mãe brasileira. Vimos com o senhor Hiroshi pela filiação dele. Em outras palavras, isso queria dizer que Márcio Akano existiu. Não, ele não era o meu filho, mas existiu. No entanto, havia alguma ligação minha com aquilo tudo. Então nós anotamos a sua filiação. Eu e Patrícia estávamos estupefatas, passadas com tudo isso. E nem era para menos. Depois de muita emoção e depois de chorarmos muito, ficamos a pensar nisso tudo. A beleza de Sapporo e o cemitério mais cheio de paz de nossas vidas. Basta que eu diga que fomos ao cemitério, nessa viagem, por umas 3, 4 vezes, de tão bem que nos sentíamos dentro dele. Terminada a viagem, eu e Patrícia voltamos ao Brasil, mas com outra incumbência. Ir atrás daquela senhora cujo nome era Diná. Essa era a mãe do Márcio Akano. Será que vivia no Brasil ou estava no Japão? Ou já teria, falecido? Eu e Patrícia contamos com a ajuda de um grupo de pessoas e ao longo de 5 meses nós conseguimos o que tanto queríamos. Descobrimos Dona Diná. Por sorte, ela vivia no Brasil e era só um pouco mais velha que eu, tinha 70 anos. Eu e Patrícia fomos a Rinópolis, no interior de São Paulo, a seu encontro. Encontramos a mulher, Dona Diná. E a história era incrível. Escutem. A Dona Diná, ela tinha sido casada com o senhor Kanji. Havia tido um filho com ele, justamente o Márcio. 22 anos depois, ela se separou do senhor Kanji, que ainda viveu sozinho no Brasil mais uns 3 anos. Nesse período, a Dona Diná já estava com outro companheiro e o seu Kanji resolveu voltar ao Japão, mas chamou o filho para ir com ele. Márcio, que já era maior de idade, o acompanhou. Desde então, a Dona Diná jamais teve notícias dos dois. Para complicar, em seguida ela se mudou com o companheiro. Eles moravam em Presidente Prudente, e foram para Rinópolis. Pronto, o desencontro estava feito. Ela não sabia mais do ex-marido e muito menos do filho Márcio. Teve até outros filhos com o novo companheiro, mas vivia com aquele buraco no coração, sem saber do primeiro filho. Observe que a dor que ela sentia, que a Dona Diná sentia, era a mesma dor que eu sentia. Observaram isso? Mas agora, eu e Patrícia lhe trazíamos informações. Márcio estava morto. E já havia 24 anos que isso ocorrera. Descobrimos sua sepultura em Sapporo, e tudo através de uma carta psicografada por ele. Lógico que a notícia não era nada boa para ela, Dona Diná. Ela ainda sonhava em encontrar o seu filho vivo. Mas de qualquer forma, era uma resposta às suas orações, e exatamente por isso, Dona Diná estava extremamente agradecida a mim e a Patrícia. Quando já nos despedíamos dela, a Dona Diná ainda me pediu um favor: que a ajudássemos a saber sobre o seu ex-marido, se ele ainda vivia. Explicou que ela não poderia ir atrás devido ao ciúme do seu companheiro atual. Eu e Patrícia a entendemos e prometemos tentar. Tínhamos ficado com o contato do senhor Hiroshi. Ele mal entendia a nossa língua, mas poderia nos ajudar como já havia ajudado. E de fato ajudou mais uma vez. E surpresa, o senhor Kanji Akano ainda vivia aos 73 anos, morava em Sapporo.
Passamos a informação para a dona Diná, que não sabia como nos agradecer. E que depois fez contato com o ex-marido com a ajuda de uma filha e ficou sabendo detalhes sobre a morte do seu filho. A minha missão e de Patrícia estava cumprida. Se houve questionamento, e eles existiram, foi procurando entender qual o nosso papel nessa história. Conclusão: somos muito pequenos diante da grandeza do universo, da grandeza do mundo espiritual. E eu, que fui à procura do meu filho, querendo saber o que de fato resultou com ele, o que aconteceu com o Valmei, mas eis que o mundo espiritual me colocou diante da história do Márcio Bacano, que precisava de ajuda. E lhe foi permitido bater na minha porta, uma porta totalmente desconhecida para ele, mas era uma porta disposta a ser aberta. Foi o que eu fiz. Não o fiz sozinha. Contei com a ajuda de uma grande amiga, Patrícia, e ela me incentivou a não desistir. No fim, acabamos as duas premiadas. Conhecemos um lugar incrível que jamais andou em nossos radares conhecer. Conhecemos Sapporo e, mais do que isso, conhecemos um cemitério que nunca imaginamos existir nesse mundo. O lugar mais espiritual da Terra, todo feito em círculos. Aquela imagem fantástica do Buda, de 13,5 metros e 150 mil pés de lavanda plantados num só lugar. Causou-nos tanto fascínio que vamos realizar no próximo ano a nossa terceira viagem ao lugar. Dessa vez, queremos ir no inverno. Dizem que não há lugar mais bonito no mundo que Sapporo no inverno. Sou consciente que nesse mundo de meu Deus, eu fui simplesmente uma peça usada na junção da história de uma mãe e seu filho morto. E você que acompanha a minha história não pode imaginar o bem que isso me fez, a paz que isso me trouxe. Foi tão significativo tudo que mesmo ainda até hoje, eu não sabendo o paradeiro do meu filho, porque eu nunca mais soube, já não me causa o mesmo buraco na alma. E recebi uma recompensa de Deus. Pude ajudar uma mãe a conhecer o destino de um filho sumido. É até estranho afirmar, mas isso me fez mais feliz. Me fez mais completa. É verdade, me enchendo de certeza de que um dia, menos dia, eu saberei de alguma forma o que de verdade aconteceu com o meu Valmei. Enquanto isso, eu aguardo a chegada desse dia. Mas há uma coisa que eu preciso dizer para vocês ao final de tudo. Entenda. Na próxima viagem minha e de Patrícia a Sapporo, o que acontecerá no comecinho do ano que vem, teremos uma terceira pessoa que irá junto conosco. Dona Diná. A Dona Diná. Ela irá conosco. A levaremos para visitar o jazigo da família Akano. Ali, onde foram depositadas as cinzas do Márcio Akano. Eu havia prometido a mim mesma e às minhas filhas que te ouvem que eu mandaria a minha história para você, contando nos detalhes, contando tintim por tintim tudo o que se passou, da forma como foi, da forma como aconteceu, sem esconder absolutamente nada. O fiz. Verdade, a essas alturas me sinto até mais aliviada. Mas ao final de tudo, como eu gostaria de ouvir os comentários das pessoas. Como vai ser importante para mim ouvir os comentários. Como eu adoro a interpretação das pessoas a respeito das histórias que aqui são contadas. De que forma você entendeu essa minha missão? De que forma você entendeu a minha missão com a ajuda da Patrícia, sem esquecer da senhora Isaura?
Por favor, será muito importante o seu comentário ao final de tudo.